Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai em mim está? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos vivendo esse tempo precioso, que é o tempo pascal, da qual nós podemos sentir muito, mas muito próximo a presença do Senhor ressuscitado na nossa vida, né? O tempo de Páscoa serve para que nós, aprendendo cada vez mais, depois da ressurreição de Cristo, aonde Ele se manifesta, aonde Ele se encontra, com quem Ele conversa, quais os assuntos que Ele trata, né? Quais as direções que Ele vai deixando, porque nós estamos nos aproximando já da festa da Ascensão, e depois da festa da Ascensão nós vamos também nos aproximar da festa de Pentecostes, quando encerraremos ali o ciclo de Páscoa deste ano, né? Hoje, o quinto domingo da Páscoa nos dá uma direção muito ali concreta. A comunidade está crescendo, e crescendo muito, como nós podemos ver na primeira leitura, né? E esse crescimento nós temos que, ao mesmo tempo, nos alegrar, mas também serve de sinal para os dias atuais, né? Nós acabamos vendo que saiu o resultado aí no mundo, né, que nós somos aí 1.400.000.000 de católicos, né? Pelo censo, um pouquinho menos talvez, né, do censo mundial. Ora, é uma grande responsabilidade, mas ao mesmo tempo, como é a vida, o acompanhamento desses nossos irmãos e irmãs da fé? Desses 1.400.000.000, quantos caminham de acordo, não digo assim, vamos dizer, né, na perfeição de tudo que a igreja pede,
nós procuramos, né, sempre caminhar nessa perfeição. Às vezes nós erramos, nós tropeçamos, voltamos, ficamos afastados, regressamos ou permanecemos ao mesmo tempo firmes, né? Como é a qualidade que cada um desses irmãos tem para estar dentro da igreja? Como eles estão sendo evangelizados? Aonde estão sendo evangelizados? A maneira como estão sendo evangelizados? Porque nós ainda, mesmo 2000 anos depois, nós não fugimos do modelo, né, inicial da nossa fé. Hoje nós estamos vendo aqui a leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. O número dos discípulos tinha aumentado. E os fiéis também de outros lugares, né, gregos, começaram a se queixar dos fiéis da origem hebraica. Veja que na comunidade há um crescimento, alegria, mas com o crescimento também tem o grande desafio de conviver com as diferenças que cada um de nós possui, né? Será que as diferenças hoje também não são muito claras na vida da igreja? Como fazer dessas diferenças, né, aquilo que nos faz de fato seguidores e discípulos de Cristo, permanecendo ali na essência, aquilo que é mais importante, na comunhão fraterna, na liturgia e na fração do pão. Como diz aqui os apóstolos, e escutamos isso esses dias, né? Permanecer firme, sermos irmãos, tudo em comum, a Eucaristia que nos une, né? A vivência dos sacramentos, principalmente a Eucaristia, a leitura da Palavra de Deus, o gosto pela oração individual, comunitária, né? E principalmente, né, nos reconhecermos uns com os outros como irmãos. Esse é o modelo da igreja, desde sempre. E não deve mudar, porque foi assim que o Espírito foi concebendo a caminhada do início. Há problemas, né? Os apóstolos percebem esses problemas, né? Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado. Olha só, né? Deixadas de lado. Porque é grega, é viúva, não é judaica, né? E olha, vamos primeiro os nossos, depois talvez vocês. Isso não pode existir, né? Porque o próprio São Paulo fala, né? Não há mais livre, não há mais escravo, mas existe Jesus em todas as situações, né? Ele é a nossa referência maior. Então, o que faz os 12 apóstolos? Reúnem a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra. Aqui, o capítulo 6 é um capítulo do sacramento da ordem, se nós formos ver. A igreja, primeiramente, ela é constituída dos apóstolos, não é isso que nós temos aqui? Então, os 12 apóstolos. Aqui já estava também a eleição, né, daquele que substituiu Judas. Então, os 12 estavam formados de novo, conforme a vontade de Cristo. Se reuniram e reuniram a multidão daqueles que estavam entrando na igreja, os discípulos, e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra para servir as mesas. Os apóstolos, nesse momento, pregavam, iam nas casas, atendiam as pessoas, ou seja, o número ia crescendo. Então chegou um momento que os 12 não conseguiam dar conta, né? E é óbvio isso, né? Você está em 12 e cresce. Diz uns relatos que mais de 5.000 pessoas já tinham se convertido. Com 12 pessoas cuida de 5.000, atendendo a todas as necessidades, não é verdade? Impossível. O que o Espírito suscita? Está ali, o primeiro grau, ali que nós temos, né? Os apóstolos, que são para nós hoje os bispos. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra. O que devemos fazer? Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama,
repletos do Espírito e de sabedoria, e nós o encarregaremos desta tarefa. Aqui, então, surge, dentro da ordem que nós temos hoje, o sacramento da ordem, os diáconos. Então, em primeiro lugar, os apóstolos, os bispos, os diáconos, e um pouco posterior, já um pouco mais avançado a história da igreja e das comunidades, nós vamos ver ali São Pedro e São Paulo constituindo os padres, os presbíteros na comunidade. O sacramento da ordem, então, é composto dos bispos, dos diáconos e dos presbíteros. O presbítero e o diácono e o presbítero estão ali ambos a serviço do seu bispo, e por eles são ordenados, certo? Olha que interessante que se coloca aqui, A proposta agradou a toda a multidão, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Parnas e Nicolau, de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos. Se vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma ordenação, esta aqui é justamente hoje quando é feito o chamado, que o candidato lá, seja ele para o diaconato ou para o presbiterato, responde: estou aqui, presente. Apresente-se aqueles que vão para o grau de ordenação diaconal ou presbiteral. Depois, o bispo está ali, normalmente sentado. Depois que eles são apresentados, os homens que vão ser ordenados, ele pede assim: vamos todos dar graças a Deus, demos graças a Deus. E é assim. Então, o diácono, o presbítero, é escolhido no meio do povo, da própria comunidade a qual ele pertence, da qual ele foi batizado, E estão cada um nos seus serviços, sem confusão. E é claro, muitas vezes as pessoas não entendem as suas opções, As suas opções. Um presbítero do lado nosso aqui da igreja ocidental, ele não tem o sacramento do matrimônio. Isso é claro. Mas no Oriente, os católicos orientais podem ter o sacramento do matrimônio e serem padres, presbíteros casados também. Aqui nós somos os diáconos no Ocidente, eles são homens casados, Para ser ali, receber o sacramento da ordem, você precisa ter 10 anos no mínimo do sacramento do matrimônio. Então, essas coisas muitas vezes geram confusões na cabeça dos irmãos. O que um pode fazer e por que o outro não? É muito simples, é a função de cada um. O que eu posso fazer, o que me foi confiado como diácono e homem casado, o presbítero não pode fazer como presbítero e celibatário nesse momento da história. Quem sabe um dia as coisas se acertam e tudo isso fica, tudo, vamos dizer assim, equilibrado, igual, totalmente, Por exemplo, os diáconos são os únicos homens que têm plenamente todos os 7 sacramentos. Sabiam disso? Um padre e um bispo não têm os 7 sacramentos. Por quê? Um bispo é casado? Ele recebeu o matrimônio, o sacramento do matrimônio? O padre é casado no Ocidente? Então, eu, por exemplo, eu tenho 7 sacramentos. Mas isso é motivo do quê? É motivo de dar graças a Deus e sem criar nenhum tipo de confusão. Porque cada um tem o serviço. Mas o diácono
deveria consagrar, quem sabe um dia, porque não é dogma. Um dia os homens casados podem subir ao presbiterato. Já é assim no Oriente. Quem sabe Deus permite no Ocidente. Quem sabe os padres poderão se casar. Já é assim no Oriente, mas não é no Ocidente. E aí também vai da liberdade. Será que querem casar? Eu tenho uma vida também que eu sou chefe de família. Eu trabalho. Eu não vivo do dinheiro da igreja. Eu tenho que trabalhar, porque na minha ordenação eu prometi não onerar a igreja em aspecto algum. Então, mas você recebe salário? Não. Salário, as pessoas que recebem salário é pelo seu trabalho. Mas eu trabalho e não recebo salário. Por quê? Porque é uma consciência do sacramento, Eu estou, para mim, isso é claro. O padre recebe salário? Recebe, porque ele está ali direto, numa vida ali na paróquia, está ali como pároco também, além de padre, é pároco, administra todas as coisas, Tanto pastoral como também práticas da vida ali da paróquia, das capelas, tudo isso. Tem que se sustentar de uma forma ou de outra. O padre aposenta? Aposenta. O diácono aposenta? Aposenta. É o chamado tempo de ser eméritos, não é verdade? Mas o grande problema disso tudo não é olhar as vocações, mas é ver o que cada vocação dentro da igreja oferece à igreja. Olha como a proposta agradou. Impuseram as mãos sobre eles. É a ordenação. Então, não tem como questionar se é válido ou não é válido, porque foram os primeiros apóstolos que fizeram isso, em nome de Cristo. No momento da ordenação, na minha cabeça, na cabeça do Padre Eduardo, na cabeça do nosso bispo, algum bispo impus a mão sobre ali o escolhido. E a partir da imposição, quando se impõe a mão, é naquele momento que você é diácono ou presbítero. Não é o momento que reveste, agora está com a estola. A estola, a dalmática, a casula, são sinais do ministério. Mas o que torna alguém ordenado é a imposição das mãos. O que torna alguém definitivamente casado na igreja é quando o diácono, o presbítero e o bispo fazem a oração da bênção sobre o casal. Até então, não são casados. Depois da oração, plenamente casados, validamente casados, da mesma forma ordenados. Olha que maravilha! O poder, o próprio Cristo que impôs a mão sobre cada um dos apóstolos, os apóstolos fazem isso em nome dele. E aí você ganha uma nova natureza. Um estado, um ministro ordenado, eu, o Padre Eduardo, todos os ordenados, nós temos um estado, eu tenho um duplo estado, civil para a sociedade, mas diante da igreja um estado clerical. Eu sou um clérigo, o Padre Eduardo é um clérigo, mas o que isso implica? Mais responsabilidade, porque nós carregamos com toda essa responsabilidade o próprio Cristo naquilo que a igreja fez em nome dele através de nós. E diz assim: a proposta agradou a todos, e principalmente agradou aos apóstolos, porque como cuidar de tanta gente? Só nós. Então na igreja nós somos pessoas que devem também, cada um em seu ministério, cada um em sua situação, cuidar um dos outros, para que, estando as ovelhas de Cristo, não falou semana passada,
que Jesus ali é o bom pastor, que Ele cuida, que Ele ama, nós também devemos cuidar uns dos outros, porque somos irmãos uns dos outros, né? Então, é muito bonita essa primeira leitura, né? Mostra que o serviço é para todos dentro da igreja, mas cada um naquilo que foi especificamente, né? Especificamente ali designado. E para isso, termino já a homilia de hoje, né? É necessário essas explicações para que vocês compreendam como é o serviço, o modo operante da igreja, né? Diante. Diz assim: como viver toda essa escolha? Se aproxime do Senhor. Né? São Pedro diz: aproximai-vos do Senhor. Como você conhece o Senhor? Estando perto dele, desejando a Ele. Veja os exemplos de Santa Teresa, Santo Agostinho. Tarde eu te amei, mas o Senhor permitiu. Muito tarde eu me vou. Se aproxime do Senhor sempre. Não espere no tarde. Ele vai estar lá no tarde também, mas não deixe para tarde, né? Viver essa experiência. Por quê? Você vai seguir um homem que foi rejeitado. Ele foi a pedra rejeitada, mas diante de Deus, escolhida e honrosa. Este é o Cristo que nós seguimos. Ele que se entregou por nós, os nossos pecados, foi rejeitado, mas aqui está a diferença para você, e foi a diferença para Cristo e para mim. Todos nós diante de Deus, se vivermos segundo a vontade de Deus e de Cristo, também recebemos essa honra de sermos ali também com Ele, essas pedras vivas dentro da igreja, né? Então, vamos nos oferecer na nossa vida como um sacrifício que agrade a Deus, e um sacrifício espiritual, porque o sacrifício físico Cristo já fez plenamente, carregando em seu corpo santo todos os nossos pecados, né? No dia que nós entendermos isso, olha, a nossa vida dispara, a nossa força como cristão, o nosso batismo, ele vai chegar num nível de santidade tão grande, mas tão grande, que as pessoas o reconhecerão de longe como a presença do próprio Cristo, na sua ação, na sua vida, no seu pensamento. Então, se aproximemos do Senhor, e para isso não tenhamos um coração perturbado. O próprio Cristo sabe que vai ter problemas para chegar nesse ponto, nesse nível de vida. Não se perturbe o vosso coração. Tenham fé em mim, e em Deus e em mim. Não é? Ele diz